Começar o debate de hoje pedindo a sua atenção, porque o assunto é polêmico. Atenção, assunto polêmico. O promotor responsável pelo futebol, pela parte do GFUT, o Sandro Barros, ele deu uma declaração no mínimo polêmica. Eu já tenho trazido essa informação há algum tempo, né? Nessa temporada era da vontade da Federação Goiana de Futebol, inclusive foi exposto isso aqui no microfone Band News pelo presidente da Federação Goiana, o Ronei Freitas, pelo André Pita, pelas pessoas que organizavam e organizam o Campeonato Goiano. Tínhamos também a vontade muito grande do Vila Nova de promover o clássico com duas torcidas, os clássicos goianos aqui com duas torcidas, mas eu sempre falei que o Ministério Público nesse momento é o grande impeditivo, é a grande pedra no sapato para que a gente tenha a volta disso. E aí agora o Sandro Barros deu uma declaração que eu achei corajosa da parte dele. Aí você daqui a pouco vai ter a sua opinião em relação à declaração, se foi positiva ou negativa, mas eu achei corajosa. Porque o que as instituições fazem ultimamente? Elas têm uma visão, trabalham nos bastidores, mas não colocam isso para a sociedade. Quando eles têm ali o microfone na mão, eles trabalham de forma política. Eles não reconhecem, não tomam para si as posições que eles defendem nos bastidores. Então achei corajosa a postura do promotor Sandro Barros. Veja só essa declaração pesada, polêmica, do promotor do Ministério Público Estadual, Sandro Barros, sobre voltarmos ou não com duas torcidas num clássicos aqui do futebol goiano. 1h10. Promotor Sandro para Barros. Os clubes, uma torcida só. Não. Hoje todo mundo sabe que a receita dos clubes não é a bilheteria. Quem paga o preço de duas torcidas é a sociedade. E a grande pergunta que se faz é: você, cidadão, tem que pagar o preço de uma partida com duas torcidas? O benefício trazido por duas torcidas é superior ao custo que a sua sociedade, que os seus impostos vão ter que pagar? É uma pesada a fala, pesado o raciocínio, pesada a opinião do promotor Sandro Barros, frontalmente contra a volta de duas torcidas em clássicos goianos, seja nessa temporada ou seja no futuro. O que você pensa, você de casa, hein? E aí tá na tela do canal do YouTube, o primeiro GC do programa, primeiro tema, MP da declaração polêmica sobre duas torcidas em Goiás. Você é favorável? Esse é o primeiro debate aqui do principal debate de ideias do rádio brasileiro para a gente começar bem nessa quinta-feira. Atenção, trabalhador, você está sentindo que o seu salário já não compra mais do que comprava no passado? Isso é por conta dos juros altos. Amigo, entre em contato com a Negociar. Timaço, viu? A única que tem convênio com instituição financeira e vai reduzir na hora sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes e possibilidade de quitação antecipada. Ligue e conheça 0800 999 0909. Com a Negociar, sempre é muito mais fácil. 1h11. Maestro Tim, é uma declaração polêmica, corajosa, Eu sou totalmente contra o raciocínio do promotor, mas tudo bem. O que você me fala sobre esse posicionamento do MP? E diante disso, Tim, fica provado, fica claro, transparente, que é quase impossível que a gente volte a ter aqui um clássico Vila Nova e Goiás com duas torcidas, Atlético e Vila, Goiás e Vila, Atlético e Goiás. O que você me fala? Foi clara agora a posição, a opinião, o trabalho do Ministério Público Goiano, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Um forte abraço para você, um abraço para meus amigos Danilo Dias, o Dedê, pro Jean Lopes, para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Eu também, particularmente, respeito demais, mas não concordo com a opinião do doutor Sandro Barros aí do Ministério Público. Fica bem claro que quem está impedindo, ou então a força maior para impedir a volta das duas torcidas, sem dúvida nenhuma, é o Ministério Público. Ele fala aí a questão de renda, que hoje os clubes não dependem da renda. Eu vejo que a renda ela pode ajudar a complementar aí a arrecadação dos clubes, principalmente quando a gente vê jogos com Serra Dourada lotado, como a gente viu com o Vila Nova jogando esse ano, com o próprio Goiás na final da Copa Verde. Eu vejo que a renda pode complementar ali o que o clube gasta no seu mês, no seu ano aí, numa temporada toda. Em relação ao que ele fala aí, se o torcedor quer pagar o custo dos impostos aí, eu confesso que não entendi muito essa colocação dele, mas eu tenho certeza que se você colocar aí pro torcedor fazer uma votação entre as torcidas aí, se todo mundo gostaria de ver a volta pro Serra Dourada com duas torcidas, a maioria seria a favor, desde que principalmente a Polícia Militar do Estado de Goiás desse condições
para que esse torcedor fosse no jogo com segurança. Para mim, o que pega maior não é essa questão de imposto, é a questão do trabalho do policiamento. Eu vejo que hoje nós temos um policiamento muito, muito forte no estado de Goiás, capaz e muito capacitado para dar ao torcedor goiano essa condição de ir nos jogos com tranquilidade, aquele que quer levar a sua família, até porque a gente não tem visto problemas dentro do Serra Dourada, né? Os problemas dentro do estádio, os problemas maiores que têm acontecido é na periferia, nos terminais, às vezes até em outras cidades, como a gente viu esse ano acontecendo, por exemplo, lá em Trindade. Então eu vejo que a preocupação do torcedor hoje não é que a questão do que vai ter que pagar para voltar a ter duas torcidas, até porque a gente vê duas torcidas em muitos outros estados. E aqui no estado de Goiás a gente não está vendo essa evolução. A gente fica distante cada vez mais da volta das duas torcidas e mostra claramente para mim que isso é uma decisão mais forte para o lado do Ministério Público, que realmente não quer mudar essa situação de torcida única. Eu lamento muito, Thiago, porque eu nasci, cresci, vivi dentro do futebol, sempre jogando com duas torcidas, e para mim aquilo era maravilhoso, ver um Serra Dourada dividido com uma linda festa, como a gente já viu. Lógico que teve problemas lá no passado e precisou de ter essa intervenção, essas medidas que estão até hoje aí do afastamento aí de duas torcidas, mas eu já vejo que nós temos capacidade de voltar a ter as duas torcidas, até pela evolução e o crescimento do policiamento, da Polícia Militar do Estado de Goiás, e eu torço para que esse pensamento do doutor Sandro Barros mude, para que o ano que vem a gente consiga ver aí clássico com duas torcidas e principalmente com muita segurança, que para mim é o primordial nos clássicos que precisa ter, é a questão da segurança. 1h15 agora. Do Acelera Obra da Gigante do Centro-Oeste a Center Pisos tem promoções imbatíveis para você. E o principal detalhe, gente, a cada R$600 você compra, né, aí com muito mais qualidade, ainda concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanato de Goiás. Center Pisos, J040, pertinho do Anel Viário. Link Telecom, sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão, com velocidade de até 1000 megas. 3998-7606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Acelera na Vesa Renault. Orochi Intense 2026 tem espaço para até 5 pessoas e caçamba para até 680 quilos. Por apenas R$122.700 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Acelera na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos. E GT Autopeças. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. São 4 lojas na Grande Goiânia. 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Vai deixando o teu like, hein? Quando a gente bater aqui 100 likes, eu faço aqui a leitura das primeiras participações através do chat ao vivo. Ô, Danilo Dias, primeiro pra mim, cara, isso não é função de promotor. Não é função de promotor. É dar palpite em faturamento de equipe de futebol. Ele tem tanta coisa pra se intrometer, não faz mais parte da renda dos clubes. Tá bom, ô promotor, e o que o senhor tem a ver com isso? O que a gente tá debatendo aqui, pelo menos na minha visão, é o direito de ir e vir, que está completamente constrangido e completamente prejudicado nesse momento. É um direito constitucional. O vilanovense tem um direito constitucional de ir até o estádio da Serrinha. O Esmeraldino tem um direito constitucional de ver um jogo no estádio Onésio Brasileiro Varenga. Até porque a gente não está falando aqui de macaco. A gente não está falando de cachorro do mato. A gente não está falando de porco-espinho, que são seres que não pensam. Nós estamos falando aqui de seres humanos que têm a consciência, ou pelo menos deveria ter a consciência, como principal ponto. Então, assim, para mim o Ministério Público Estadual, que é um Ministério Público efetivo, trabalhador e que faz um trabalho muito importante para a sociedade, do ponto de vista de clássico do futebol, ele presta um desserviço. Desserviço. E ninguém pediu a opinião do promotor aqui sobre renda de clube de futebol. Falou demais. Falou demais. Ô Danilo Dias, ficou claro que é o Ministério Público Goiano que trabalha totalmente contra a volta de duas torcidas? E o que você me fala dessa declaração, no mínimo polêmica, do promotor Sandro Barros? Craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você. Uma quinta abençoada também ao ídolo, maestro Carlos Eduardo Tim, ao Jean Lopes, que tá lá na sua estância tranquilo. Em falar nisso, eu lembrei do Jean. Adquiri alguns vinhos, Jean, depois passar alguns nomes pra você também me orientar como eu devo degustá-los.
E também uma boa tarde especial à nossa audiência que está aí nos acompanhando. Uma ótima tarde de quinta-feira. Primeiro, Thiago, que o promotor traz à tona uma opinião, que é cabível o direito dele proferir a opinião dele. Não temos jogo com duas torcidas em Goiás desde o dia 1º de outubro de 2017. Então, já se vai aí mais de 8 anos que tira a presença de duas torcidas e também tira a permissão do torcedor, o direito de viver o clássico com emoção completa, né? Digamos assim, como era bom vir ao Serra Dourada, você poder desfrutar de momentos com duas torcidas, cada uma cantava, entoava os seus cantos, bandeiras e etc. Então, pra mim, já começa daí. Não se trata de defender aqui A ou B, ou o time de vermelho, o time de preto, o time de verde. Trata-se de reconhecer que milhares de torcedores conscientes, Thiago, pacíficos, estão sendo afetados pela minoria violenta, digamos assim. Não são todos que vão ao Serra para praticar atos violentos, como ele mesmo diz, que o custo, que a sociedade vai pagar o imposto por causa do policiamento, mas não somos nós que batemos no peito, alguns, né, que batem no peito para defender que o policiamento em Goiás é um exímio policiamento, que a segurança nossa é uma segurança de excelência. Então vamos pôr em prática isso, vamos mostrar realmente que e que somos isso tudo mesmo. E até acredito que vivo em Goiânia, com muito prazer sou goiano, mas por que não, então, ter duas torcidas? Por que privar o torcedor pacífico, aquele torcedor que quer ir acompanhar o espetáculo de forma completa, desfrutar daquele momento? A gente está privando ele desse momento. A volta de duas torcidas, ela tem vários fatores interessantes. Ela atrai mais atenção da mídia, movimenta a economia local, com mais público, mais consumo. Ela também faz com que o espetáculo seja diferente. Então a gente tem duas nuances de olhar. Ele tá olhando só o lado difícil da coisa. Nossa, é complicado, enchendo de dificuldades. Mas e o outro lado, promotor? E o outro lado, você já sentou na arquibancada quente, o senhor já esteve lá sem o terno, sem camisa, só com a camisetinha regata, vivenciando aquele momento, promotor. O senhor já sentou lá para poder viver um estádio cheio, como é bacana, o outro time rival faz um gol, você cala para ouvir a outra torcida, as comemorações. Olha, promotor, com todo respeito, a sua opinião, quem sou eu para discordar do senhor, mas eu estou aqui também com o meu direito de dar a resposta, de proferir a minha opinião, que já estive dos dois lados da moeda, estive sentado na arquibancada, vinha de séries para acompanhar os jogos, estive lá dentro também, não na excelência como teve o Carlos Eduardo Tim, mas estive com a graça de Deus lá dentro, mas o direito que você tá tirando daquele torcedor pacífico de ir ao estádio por causa de uma minoria violenta não é justo. 1h21 agora. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o Brasil. Temos um núcleo especial para o agro injeção a diesel. Se o problema é injeção, a Eurodiesel é a solução. 3576-3646. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápido e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas, atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet, com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. E primeira mão, seminovos do Grupo Saga está de volta à programação da Band News Goiânia. São mais de 3 mil veículos para você escolher na melhor plataforma do Brasil. Seja bem-vinda, primeiramãosaga.com.br. Vai deixando o teu like, hein? Ô, Jean Lopes, quero a tua opinião também. Esse promotor que falou é o promotor Sandro Barros. E eu tenho informações ótimas sobre o trabalho do Sandro, inclusive já o entrevistei no passado. Ele está à frente dessa questão de futebol há mais de 10 anos. Eu era repórter esportivo ainda e ele já estava cuidando disso. Só que para mim, isso aqui, gente, é uma crítica pontual. Eu não estou falando do CPF do Sandro Barros, eu estou analisando a declaração dele como promotor. Claro. E um promotor é o quê? Um funcionário nosso. Eu pago o salário dele com o imposto que eu pago. Aliás, imposto caro, hein, gente? E até dentro disso, alto, Thiago, ele vai para um caminho aí que ele fala de duas situações. Primeiro, ele fala da questão da arrecadação dos clubes, que a arrecadação num jogo não é... Que é algo privado, não é, né? Não é nada ligado a ele, não, né? Nada diz respeito ao público. Justamente. É o clube que tem que decidir onde vai mandar o jogo, se vai, o valor do ingresso também, é os clubes que... E outra, quando ele fala da questão de imposto, vai mudar o que pro cidadão? Porque o cidadão já paga imposto demais. Então, se não é ter duas torcidas que vai onerar o imposto, o problema das duas torcidas é só um.
que tem que ser dado ao torcedor que vai lá, é a questão da segurança. Para mim, o que impede hoje de ter 2 torcidas é essa desconfiança em cima da segurança. Mas você sabe um negócio Mas que eu eu acho vejo que engraçado? hoje a questão da segurança, nós estamos muito bem preparados, a Polícia Militar do Estado de Goiás, muito bem preparada para dar essa segurança aos 2 torcedores. Sabe Então um caminha negócio? para um lado que não, para mim não tem nada a ver. Sabe um negócio que eu acho engraçado? Teve um show do Gustavo Lima aqui há mais ou menos uns 3 ou 4 meses, não me lembro. Teve um show aqui no estacionamento do Estado de Serra Dourada. Deu briga, deu confusão, deu soco na cara, deu rabo de arraia, dedada no olho. Eu não vi a promotoria e o Ministério Público pedindo aqui para que a gente não tivesse mais show do Gustavo Lima. Todo evento que tem aqui em Goiânia, Vila Mix, me ajuda aqui os outros eventos, tirando os evangélicos e os católicos, né, que graças a Deus a paz prevalece. Mas todo show que você tem em Goiânia tem confusão. Pecuária teve briga pra caramba. E eu não vi o promotor se pronunciando aqui pelo fim do público na pecuária. Por que será? Porque o futebol dá muita mídia? Porque o futebol dá muito microfone na cara? Então, assim, gente, é no mínimo incoerente a postura. No mínimo incoerente. Sabe, se você acabar aqui com todo tipo de reunião, de aglomeração de pessoa que gera confusão, daqui a pouco não tem nem reunião de família. Porque em reunião de família dá briga também de uma tia com outra tia, de um sobrinho com o pai. Então, assim, gente, é uma loucura. É uma loucura. Nós estamos no ano de 2025, proibidos aqui em Goiás, o estado que tem a melhor polícia militar do Brasil, que tem a melhor segurança, que tem um governador que é referência nacional em gestão de segurança pública. Nós estamos proibidos de colocar aqui vilanovenses e esmeraldinos no mesmo espaço. Atleticanos e vilanovenses no mesmo espaço. Isso é uma vergonha. Vergonha institucionalizada e explicada pela fala de um promotor. Rapaz, eu tô muito revoltado com essa fala. Muito revoltado com essa Em fala. relação ao que ele fala que eu tinha aí desse custo alto, eu penso que é pela mobilização da segurança, né? De policiamento. Mas ali. isso já é pago. Exato. Mas O ele traz cidadão, bem nós já pago, né? pagamos Claro, isso. isso à tona que A gente paga imposto para isso, para ter segurança, né? E hoje a segurança, como o Thiago disse muito bem, no estado de Goiás é sensacional. É referência. E a renda de que pode dar um jogo? A renda, a atração pública, a Não, atração de mídia, o comércio local. Pois é. Pois é. Tudo E o Ministério Público se posicionando contra. Mas enfim, eu quero a opinião do Jean Lopes também. Jean, chega pra cá. Quero que você analise a declaração do promotor e o que você pensa sobre isso. Porque assim, cara, é aquela coisa, aquela velha frase, né? Um dia eles vêm, roubam ali uma florzinha nossa, ninguém fala nada e tudo bem. Daqui a pouco eles estão tomando a casa da gente. Liberdade, meu amigo, é um negócio que a gente não questiona, é um negócio que a gente não coloca, digamos que, em segundo plano. Liberdade é liberdade. A Constituição brasileira me garante, enquanto vilanovense, enquanto esmeraldino, estar no estádio que eu quiser, dentro das regras. Existe uma regra aqui, 10% apenas para o visitante. Estado de Serra Dourada, 50-50. Isso é uma garantia constitucional, que está acima de Ministério Público, que está acima de presidente da República, está acima de Lula, de Bolsonaro, está acima de tudo. É direito constitucional, é cláusula pétrea. Isso ninguém me tira. Promotor nenhum me tira. Mas aqui em Goiás está tirando. O que você pensa sobre essa polêmica, Jean Lopes? Chega pra cá. Boa tarde, meu querido. 1h26. Boa tarde, Tiago Menezes. Um grande abraço a você, aos amigos Tim, Danilo. Ô, Danilo, bem que eu gostaria de te ajudar na questão dos vinhos, mas você morou em Portugal, um país que tem excelência em produção de vinhos, você que deve me ensinar, viu? Mas obrigado pela referência. E uma boa tarde especial ao querido ouvinte da Band News FM. Tiago, eu fico deprimido, eu já comecei o programa de hoje, eu estava até alegre, né, feliz, e fiquei deprimido com a declaração, no mínimo lamentável, de uma autoridade que deveria defender os direitos do cidadão brasileiro, e pelo contrário, ele apoia que esses direitos sejam retirados, né? O direito de ir e vir a um estádio de futebol, onde, pela Constituição brasileira, a Polícia Militar, o Ministério Público, ou seja, as autoridades constituídas, são obrigadas a darem proteção ao cidadão brasileiro, está na Constituição, isso é lei. Essas pessoas todas, inclusive o próprio promotor, recebe o salário dele oriundo dos impostos que o cidadão paga, e a cada dia nesse país, né, os impostos têm duplicado, triplicado. Nos últimos 2 anos, os impostos mais se triplicaram nesse país, todo mundo sabe disso. E na mesma medida que os impostos sobem, a liberdade cai, ela é retirada. A gente viu o absurdo de ontem, uma juíza condenar um humorista
a 8 anos de prisão e pagar milhões de reais de multa porque contou uma piada dentro de um teatro, né? Ou seja, contar a piada dá mais cadeia do que roubar, do que corromper, do que ser corrompido e tudo mais. Mas falando do promotor, eu queria dizer ao promotor que o argumento dele não tem nada a ver, porque quem tem que cuidar das finanças de um clube são os dirigentes desse clube. O Estado brasileiro, na figura das suas autoridades, não tem que se meter onde não é chamado. Agora, se para ele, um clássico no Serra Dourada, entre Goiás e Vila, por exemplo, com 40 mil pessoas, a um ingresso médio de R$50, que daria 2 milhões, né, brutos, se 2 milhões de reais não é dinheiro, não é um valor significativo para os cofres de um clube, eu não sei aonde está o parâmetro financeiro deste promotor. A questão é, Thiago, existe um processo no Brasil de cortar a liberdade, né, do cidadão de ir e vir, de falar, de dar opinião e tudo mais. E outra coisa, quando você tem obrigação de cuidar de alguma coisa e você não quer ter trabalho com aquilo, você proíbe. Porque o Ministério Público, que é o representante do povo junto ao Judiciário, a Polícia Militar e a de Goiás é excepcional. A melhor do Brasil, não tenho dúvida disso. Eles são obrigados, por lei, a cuidar da segurança do cidadão. Se tiver um jogo de 2 torcidas e tiver briga lá, que o policial prenda quem brigou, que o Ministério Público denuncie quem brigou e que o Judiciário julgue e condene quem brigou. Na terceira vez que tem lá 4, 5, 6 presos, nunca mais vai ter briga dentro do estádio. Então, o que acontece no Brasil hoje é impunidade para todo lado, ou então tirada de liberdade das pessoas. Eu, como cidadão goiano, brasileiro, pagador dos meus ingressos, eu adoro ir ao Serra Dourada, adorava ir ao Serra Dourada assistir um clássico com 2 torcidas. Para mim era vibrante, era emocionante. O jogo podia até não ser tão bom, que só o show das 2 torcidas e aqueles cantos, aquela coisa toda, eu voltava para casa com divertimento garantido, com a emoção garantida. Isso foi tirado de mim. Isso foi retirado. Eu não tenho mais o direito de ver um clássico do futebol goiano, né, nos quais eu fui criado assistindo desde o Estádio Olímpico até poucos anos atrás. Isso foi retirado de mim. E esse é um direito que eu tenho lá na Constituição brasileira. E se eu tenho esse direito, o Estado brasileiro, o Estado goiano, o Estado brasileiro, do qual fazem parte tanto o Ministério Público quanto as polícias federal, civil e militar, são obrigados a garantir o meu direito, assim como eu sou obrigado a pagar os impostos que eu pago sistematicamente, e a cada dia que passa, ele está maior e está dobrando e triplicando, e a vida nossa de cidadão brasileiro está cada vez mais difícil, porque as dificuldades são muitas impostas, os direitos caem e os deveres aumentam, inclusive de pagar impostos altíssimos para pagar os salários altíssimos do Ministério Público e do Judiciário brasileiro. Thiago. Perfeito. 1h31 agora. Debate das feras da Band News, oferecimento mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, da Nove Restaurante. Para você que gosta de comida de qualidade, lá você encontra churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, Avenida Tocantins, setor aeroporto. Atlanta Contabilidade. Para você que ainda não declarou seu imposto de renda, dá tempo, hein? Entre em contato com o timaço da Atlanta Contabilidade. O telefone é muito fácil. 629-8236-0008. Sophist Laser. Beleza e bem-estar está no DNA da Sophist Laser. Entre em contato e faça uma cotação pertinho do Shopping Flamboyant. 629-9371-6862. Cantinho do Churrasco do Hiper Moreira tem tudo o que você precisa, viu, gente? O churrasqueiro de respeito precisa de faca, de talheres, de tábuas, de utensílios para preparar e servir, utilidades e tudo mais para fazer um churrasco perfeito. Dê uma passada no Cantinho do Churrasco Hiper Moreira e confira. E Pneus Express são exatamente, meus amigos do Brasil, mais de 20 anos cuidando de você. Pneus de carga leve e pesada. Você está precisando de pneus novos ou recapados para a sua frota? Entre em contato com a Pneus Express, 62 32 72 18 81. Pneus Express, movendo seu caminhão
quilômetros à frente. Vai deixando o teu like, hein? Deixa eu abraçar aqui Humberto Carvalho, tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. O Carlos da Silva também tá participando. Se o país tivesse democracia, com leis rígidas, penalidades máximas, isso não aconteceria. O Cleiton Alves da Silva, pagamos os salários deles e mais as regalias, viu, Tiago? Miguel, Tiago e Jean me representaram. Danilo Cunha Silva também tá ligado com a gente. E o Bruno Barros também tá ligado aqui no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Ô, Thiago. Sim, rapidinho. Eu sei que você tem que chamar um intervalo, mas eu fui pesquisar aqui e pra ver quanto que o Vila Nova pagou no aluguel do... Pra mandar o jogo, a final, contra o Anápolis. Ele pagou R$ 58.130,50 pra ter o aluguel do campo no Serra Dourada pra sediar o último jogo da final do Campeonato Goiano. Pagou R$ 5.761,80 no seguro torcedor, que totaliza R$ 63.892,30. Desses 58 mil, que é o aluguel do Serra, 10% fica com a federação, sendo 5.830, e 5% da renda bruta, que foi as taxas de impostos, que ele pagou R$ 29.065. Aí eu fico me perguntando, será que esse valor aí não paga os custos operacionais do evento? Isso que eu tô falando do Vila Nova e Anápolis, com todo respeito à torcida do Anápolis, que veio em menor número. Agora você imagina um evento da magnitude de um clássico de 2 torcidas, né? Será que a renda não seria bem maior? E é um evento que gera receita, né? O Ministério Público, que é um órgão institucional, e eu respeito as instituições, como um democrata que sou, mas nesse momento a gente está pagando aqui um custo altíssimo para que um promotor defenda a nossa retirada de liberdade. É isso que está acontecendo aí. Né? Um ente público, um funcionário público que recebe um salário nosso, pago pelo povo, está defendendo a retirada de liberdade do povo, que paga o salário dele. É isso. Olhem só o tamanho do absurdo que nós estamos debatendo. Esse é o Brasil, meus amigos. Infelizmente, durmam com um barulho desse.